Olá, está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. O programa de hoje traz um bate-papo sobre neurociência e educação, compreender melhor como funciona o cérebro e quais conexões são feitas durante a aquisição de conhecimentos pode se tornar um grande aliado do processo de aprendizagem. É o que apontam especialistas que se dedicam a estudar a neuroeducação. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é Leonor Bezerra Guerra, professora do programa de pós-graduação em neurociências da Universidade Federal de Minas Gerais e coordenadora do projeto Neuroeduca. Olá, professora, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui em nosso programa. Muito obrigada. Professora, de que forma a neurociência pode ajudar a educação? A neurociência é o conjunto de várias áreas do conhecimento que estudam o sistema nervoso. Então, existem pesquisadores que estudam o neurônio, outros que estudam o metabolismo do neurônio, que estudam o comportamento desencadeado por essas células. Então, neurociência é um nome muito abrangente. Mas, como ela se dedica ao estudo do sistema nervoso, nós conhecendo como o sistema nervoso funciona, a gente pode entender melhor vários comportamentos do ser humano, incluindo o processo de aprendizagem. Então, existem descobertas da neurociência, muitas delas legitimando o que os educadores já faziam, e eu vou dar exemplo de algumas. A gente sabe que o sistema nervoso interage, é o responsável pela interação do indivíduo com o ambiente, então todos os estímulos sensoriais que um indivíduo recebe, eles são processados pelo cérebro e esse processamento vai dar uma determinada resposta comportamental. Então, dependendo do meio em que a criança está inserida, então se ela está num meio onde ela tem conforto, carinho, afeto, tem segurança, tem exposição a livros, a jornais, os pais valorizam aquilo que a escola ensina para a criança, essa criança provavelmente vai ter uma aprendizagem satisfatória. Agora, eu posso ter uma mesma criança com o mesmo cérebro e se ele estiver inserido num local onde ele tem violência, onde ele tem preocupação com sua alimentação, onde ele não tem um ambiente familiar adequado, não tem oportunidade de incentivos para a sua aprendizagem, para aquilo que ele faz na escola, essa criança pode não ter nenhum problema cerebral e ter as dificuldades de aprendizagem por causa do meio que ela está recebendo, das interações que ela está tendo. Outra questão interessante da neurociência é que a gente sabe que para você aprender, você tem que reorganizar a relação entre as células cerebrais. Então, a gente tem que modificar as conexões cerebrais que a gente chama de sinapses. Para reformatação dessas sinapses, existem reações químicas acontecendo que não ocorrem da noite para o dia. Então, para você aprender, você precisa ter reexposição aos estímulos, aos contextos, às habilidades, aos conteúdos que você quer que uma criança adquira. Então, a aprendizagem ela tem que ser em espiral por causa disso. Não tem nenhum milagre na aprendizagem, ou seja, para você aprender, você tem que passar de novo pelos conteúdos, possibilitar essa criança dormir, porque é durante o processo do sono que acontece a consolidação das memórias, e aí sim ela vai aprender. E mais um outro aspecto, existem vários, mas eu vou pontuar mais um, é a questão da motivação. A gente aprende para poder viver melhor, para poder ter bem-estar, inclusive na escola. Então, a criança na escola não vai aprender geografia, matemática e português só porque está na escola e o professor está aplicando uma avaliação. Ela aprende aquilo se aquilo for importante para a vida dela. Então, o conhecimento de que eu só aprendo se eu estiver motivado, se aquilo tiver algum valor para mim, traz um desafio muito grande para o educador. Sim. O educador tem sempre que demonstrar para o aluno. Exato. Ele tem que ter uma criatividade grande e essa criatividade ela acaba sendo estimulada pela convicção que o educador tem que ter em relação àquilo que ele vai ensinar. Então, se eu acho que aquilo é importante para a criança, ele precisa ter o trabalho de transformar aquilo em algo que seja palatável, que seja compreensível e que seja significativo para a criança. Ninguém aprende se não for para ter algum prazer, bem-estar ou para
melhorar a vida da pessoa. Significa então que a neurociência ajuda inclusive aos professores a repensarem a didática, a prática pedagógica em sala de aula, né? Exatamente, ou seja, muitas constatações da neurociência vieram fundamentar as práticas que os professores já utilizavam, né? Essas mesmas constatações podem fazer com que o professor reflita por que algumas práticas funcionam para alguns e não funcionam para outros, né? Agora, professora, é uma ciência que também auxilia nas dificuldades de aprendizagem, não é isso? Exato. Um dos exemplos eu te dei, ou seja, a criança pode estar tendo a dificuldade de aprendizagem porque o contexto não está adequado. Sim. Ela pode estar tendo uma dificuldade porque está dormindo mal, porque tem uma obstrução respiratória, né? Ela pode ter dificuldade de aprendizagem porque ela está tendo uma diversidade de estímulos tão grande que ela não consegue focar a atenção naquilo que ela tem necessidade de aprender. E a neurociência vem demonstrar como essas conexões cerebrais se dão diante dessas dificuldades, é isso? Exato, ou seja, a neurociência começa a explicar por que é tão importante o indivíduo ter atenção para poder aprender, né? Ela também ajuda na constatação de problemas relacionados ao cérebro. É verdade que a maior parte das dificuldades de aprendizagem não estão relacionadas a problemas cerebrais. Estão relacionados mais à prática pedagógica, ao ambiente familiar, à estimulação que a criança tem e que teve durante a vida dela. Ou seja, alimentos externos. Elementos externos, mas um percentual está relacionado a diferenças que o cérebro das crianças tem, inclusive diferenças que são pequenas e que não são tão bem caracterizadas como síndromes, né? A gente tem autismo, síndrome de Down, a síndrome de Williams, que são quadros sindrômicos que é claro que o indivíduo tem uma diferença, mas crianças que podem ter dificuldade para aquisição da leitura e da escrita, no caso da dislexia, crianças que podem ter dificuldade com a matemática, no caso das descalculias, crianças que podem ter um déficit de atenção, que se bem diagnosticado, né, você pode medicar e melhorar muito o desempenho escolar daquela criança. Então, você pode ajudar tanto nos casos fisiológicos, ou seja, que a criança não tem problema nenhum cerebral e que você pode modificar os elementos que contribuem para aquela aprendizagem. Então, é necessário que o educador conheça como é que o cérebro funciona para respeitar algumas regras que o cérebro tem. E também pode colaborar naqueles casos em que as crianças têm alguma diferença na constituição do sistema nervoso. Certo, professora, eu vou convidá-la para assistirmos a uma reportagem feita por nossa equipe sobre esse assunto e logo em seguida a gente volta a conversar, vamos lá? Especialistas de várias partes do mundo estiveram em Belo Horizonte para o 7º Simpósio Internacional de Neurociências da UFMG. Essa área de investigação científica busca entender como funciona o cérebro humano. Durante o evento, foi realizado um painel sobre neurociência e educação. É claro que também entender o nosso cérebro, é possível também entender, né, o que são os comportamentos, como eles são organizados e como nós podemos construir comportamentos. E o processo educacional é esse, é construção de comportamento, ou seja, mudança de hábitos, né, e atitudes, né, e habilidades, né, dos seres humanos. Eliminar os mitos. Por exemplo, né, algum mito de que nós só usamos 10% do nosso cérebro. Quer dizer, na verdade, nós nem sabemos como quantificar a potencialidade do nosso cérebro. Imagine dizer quantos nós conseguimos usar. O outro mito, que é muito importante, é que nós temos muitas limitações. Na verdade, o nosso cérebro ele é plástico e ele permite aprender muitas coisas e diversas coisas, inclusive simultaneamente. A neuroeducação tem se destacado como uma nova área do conhecimento, que tem o objetivo de melhorar práticas e métodos de ensino e assim contribuir com o desenvolvimento dos estudantes. A neurociência vem se desenvolvendo muito nos últimos anos e esse desenvolvimento vem permitindo conhecer como que as pessoas memorizam, como que as pessoas orientam a atenção, como elas percebem as coisas e, obviamente, esse conhecimento pode ser extremamente útil quando você planeja atividades didáticas numa sala de aula. Nesta escola infantil em Belo Horizonte, os professores participaram de atividades de formação
dentro do projeto de ação pedagógica na área de neuropsicologia. O objetivo do projeto foi melhorar a percepção dos docentes em relação às dificuldades e potencialidades de cada aluno no processo de ensino-aprendizagem. Os professores da educação infantil têm que receber as informações necessárias para ajudar a criança nesse desenvolvimento neurológico, né, desde o berçário até o final do segundo ciclo, que é a criança com 5 anos de idade. É importante o professor saber como que se dá esse processo de desenvolvimento, fase a fase, para saber a intervenção, qual que é a prática pedagógica específica que ele pode utilizar para melhor estimular esse cérebro em desenvolvimento. A capacitação sobre o processo de desenvolvimento neurológico mudou o olhar e a atuação dos professores junto às crianças. A intervenção mudou completamente, né? De repente eu fazia um tipo de intervenção que depois da formação passei a fazer diferente. E com isso fez toda a diferença também no desenvolvimento, na participação das crianças. Por exemplo, eu não costumava muito prestar atenção na minha posição ao falar, né, ao passar uma instrução de atividade. Então, às vezes, falava de costas para o aluno. E aí, depois da formação, eu fui perceber que isso faz toda a diferença. Então, tomei o cuidado de sempre estar falando de frente, né, andando na sala para que todo mundo tivesse condições de ouvir com tranquilidade. E este novo olhar da neurociência sobre a educação infantil tem dado bons resultados por aqui. Na prática, ela mostrou para a gente a importância do desenvolvimento, da questão do processamento auditivo, mostrou para a gente a aplicação bem concreta mesmo das atividades com consciência fonológica, que está todo mundo falando agora. Então, desde a idade das crianças do berçário até o diferencial das crianças de 5 anos. Então, que é um trabalho que pode ser feito com todas as idades. Agora, professora, nós vimos aí na reportagem um seminário sobre a neurociências ocorrido na UFMG. Quais têm sido as principais áreas de pesquisa da neuroeducação atualmente? Primeiro eu queria só fazer uma restrição, pontuar uma restrição em relação à expressão neuroeducação. Eu acho que ela é uma expressão muito mercadológica, porque parece que a neurociência veio trazer uma nova educação. Na verdade, a neurociência e a educação são áreas do conhecimento que têm naturezas distintas e que, portanto, o que a neurociência faz é fazer contribuições para o entendimento de processos da educação. É um conceito bem usado, é bastante utilizado. Eu acho que, primeiro que impressiona, né, faz uma publicidade boa, um marketing bom e chama atenção. Então as pessoas ficam curiosas, achando que é uma coisa muito nova. Na verdade, o que é novo é esse diálogo, ou seja, as pessoas que conhecem sistema nervoso começarem a trocar ideia com os profissionais da educação. E isso, no seminário, na Semana de Neurociências e o Simpósio de Neurociências, ele trouxe o painel de Neurociências e Educação mostrando trabalhos desenvolvidos por alunos de pós-graduação que têm estudado como é que o conhecimento do sistema nervoso pode ajudar. Então, existem trabalhos desses alunos falando sobre a importância de emoção e socialização no contexto do desempenho escolar, trabalhos preocupados em avaliar o perfil cognitivo, ou seja, o jeito daquela criança funcionar, pode predizer se ele vai ter ou não dificuldade na escola, né? Além de trabalhos mais básicos que estão estudando alterações genéticas que podem influenciar o funcionamento de neurotransmissores no sistema nervoso e aí poder provocar um problema na aprendizagem relacionada, por exemplo, ao raciocínio lógico-matemático. E a preocupação com indivíduos em comunidades de risco, que têm comportamentos mais impulsivos, que estão relacionados a áreas cerebrais específicas, que podem ter dificuldade de aprendizagem devido a essa característica cerebral mais impulsiva. Então, as pesquisas, elas são importantes porque aumentam as contribuições e fazem com que os neurocientistas passem a se preocupar com as dificuldades que a escola está tendo. Sim. Então, você consegue melhorar o diálogo entre as duas áreas. Agora, professora, como é que surgiu essa ideia de criar um grupo de estudos sobre a neurociência e a educação, que é o grupo que a senhora coordena, o Neuroeduca? O Neuroeduca. O Neuroeduca ele foi criado com a ideia de que
o conhecimento do sistema nervoso pode ajudar a educar. E nós realizamos, já tem cerca de 10 a 12 anos que o Neuroeduc existe, e ele existe na atividade que ele faz, ou seja, quando a gente vai fazer palestras de sensibilização nas escolas ou capacitação de professores, com o objetivo que eu já mencionei, que é de procurar instrumentalizar o professor com conhecimentos do sistema nervoso que ele possa usar para fazer uma educação melhor. Então, eu conto com vários alunos da universidade que trabalham no projeto, fazendo pesquisa dos artigos. Então, a gente coleta as informações que são publicadas no mundo inteiro e compartilha essas informações com os professores. Certo. Professor Leonor Bezerra Guerra, eu agradeço a participação e a gentileza da entrevista aqui para a Extra Classe. Eu é que agradeço. Confira agora a agenda da semana. Estará em cartaz no próximo final de semana a peça teatral As Aventuras de Toby, um musical do Grupo Lila, que conta a história de um cachorrinho travesso e seus amigos animais. O espetáculo será apresentado na Biblioteca Pública da capital nos dias 28 e 29 de setembro, às 16 horas. Professores filiados ao sindicato têm desconto na entrada. Informações em www.simprominas.org.br. A revista Extra Classe, publicação do Sindicato dos Professores, recebe até 4 de outubro artigos científicos, ensaios e resenhas sobre a temática Trabalho e Educação, para o número 6, a ser publicada no segundo semestre de 2013. O edital com as normas para a apresentação de trabalhos está disponível em www.simprominas.org.br. Você fica agora com o Simpra em Movimento. No dia 17 de setembro foi realizado o 5º módulo do ciclo de debates do jornal Brasil de Fato. O evento aconteceu na Faculdade de Direito da UFMG e reuniu representantes de entidades envolvidas nas ações pela democratização da comunicação. O diretor de comunicação do Simprominas expôs aos participantes as iniciativas de mídia alternativa do Sindicato dos Professores. Esse tipo de iniciativa, não é, de sindicatos, de organizações que são comunitárias ou, enfim, estudantis até, é necessário para democratizar a comunicação. A comunicação é muito centralizada em poucas grandes empresas que detêm o poder completo dentro da comunicação, decidem o que comunicar e o que comunicar, para quem comunicar e como comunicar. E isso é complicado, porque muitas vezes o que a grande mídia peca é por não comunicar o que é de interesse da população, muito mais o que é de interesse dos seus anunciantes ou dos seus proprietários. Outras experiências de mídia foram apresentadas no debate. A Associação Imagem Comunitária foi uma das organizações presentes no evento. A Associação Imagem Comunitária ela sempre trabalhou numa espécie de democratização na prática, né? Assim, sempre a partir de oficinas, a partir de mobilização e potencialização de grupos que trabalhavam com comunicação, que a associação vem implementando o seu trabalho nesses 20 anos. Né? Jornalistas e militantes da comunicação ressaltaram a importância das ações dos sindicatos e movimentos sociais para democratizar a mídia no país. O mais importante é você, com a democratização, essa proposta de democratização das comunicações, é você permitir que amplos setores da sociedade tenham o seu instrumento de comunicação e possa fazer o debate com a sociedade. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.